A probabilidade de aumentar os casos graves da Covid-19 e de alargar o número de mortes no país vem com o aumento de casos positivos da doença. Desta feita, é fundamental o cumprimento das normas de segurança, reforça o diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças. Jorge Barreto ainda diz acreditar que até então os hospitais não entraram em colapso, porque cerca de 70% dos casos são assintomáticos e também porque o país tem uma população bastante jovem. Desde o início da pandemia cá em Cabo Verde, os jovens de 20 a 40 anos sempre foram, digamos, a maioria, cerca de metade dos casos, e continua a ser assim. E eu penso que este, se calhar, é o motivo de não ter havido o estrangulamento dos serviços de saúde com internamentos e com casos muito mais graves, não é? Agora, é aquilo que nós sempre temos estado a dizer: se não houver o cumprimento das medidas de prevenção e o número de casos continuar a aumentar, a probabilidade de acontecerem casos graves aumenta e a probabilidade de ocorrerem mortes também aumenta. Aí poderá haver, então, o esgotamento da capacidade de resposta, que é o que nós não queremos que aconteça. Apesar do aumento da contaminação, Jorge Barreto afirma que Cabo Verde ainda não entrou numa segunda vaga da pandemia. Eu acho que nós ainda não estamos numa segunda fase. Os dados que nós temos disponíveis não nos indicam que tenha havido uma diminuição de casos ou uma redução como houve ou como aconteceu, por exemplo, na Europa, que agora está praticamente a ter uma retoma, digamos assim, da situação que tiveram nos meses de março, fevereiro, março e abril. Portanto, nós ainda estamos com casos a acontecer. A nossa curva é uma curva que tem estado a ser dita, uma curva ascendente, mas não é uma curva com um aumento excessivo, um aumento exagerado, exponencial de casos. Este responsável admite também que é complicado, neste momento, as autoridades sanitárias afirmarem que o país já atingiu o pico da doença.